Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Eu tenho recebido muitas perguntas e hoje eu resolvi fazer esse vídeo para responder algumas delas. Então não saia daí, fique aí ligadinho, porque de repente as perguntas, as dúvidas que eu recebi pode também ser as suas. Alimentos é a base da vida de um ser humano. A gente já sabe que viver sem alimentar é impossível. Só que não basta somente alimentar. Alimentar, podemos comer qualquer coisa, encher o estômagozinho e tudo bem. Mas precisamos nutrir, porque o nosso organismo ele precisa de vitaminas, minerais, substâncias para fazer com que ele viva, né? Com saúde, funcione normalmente. Então nós sabemos que tudo isso nós encontramos na alimentação. Por isso a necessidade dos nossos alimentos ser totalmente equilibrados. Desculpa. E agora? Continua muito forte, né? Precisamos alimentar aí todos os grupos alimentares. Como um carro. O carro, por exemplo, não entendo muito, mas eu sei que precisa de combustível, precisa de óleo, precisa de água e outras coisas mais. Se esse óleo que a gente colocar no nosso carro não for um óleo de boa qualidade, pode danificar alguma coisa. Eu já ouvi dizer que danifica o motor, pode acontecer qualquer outra coisa. É a mesma coisa com a nossa alimentação. Se não for de qualidade, pode ser que ao longo do tempo pode ir acontecendo coisas, vindo doenças. Então, é a base da nossa vida, é uma boa alimentação. Então, como eu disse, eu tenho recebido bastante perguntas de pessoas no direct, no WhatsApp, a respeito de muitas coisas. Então, eu vou responder algumas. Se você tiver também alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários ou mandar no direct. E assim que puder, eu estarei fazendo novos vídeos respondendo essas perguntas. Então vamos lá. Uma pessoa me perguntou se o IMC é o índice de massa corporal. Se o IMC é o único método ou se ele realmente é seguro para determinar o peso ideal, a classificação ideal. Então, o IMC, ele é um método sim usado, é um método sim seguro, é um método comum, mas não pode ser um método isoladamente. Ou seja, para fazer uma avaliação completa de uma pessoa, não se usa somente o IMC. Ele dá sim ali a classificação, se a pessoa está eutrófica, né, que quer dizer o peso normal, se a pessoa está sobrepeso ou com obesidade grau 1, 2 ou 3, mas a gente não pode confiar 100% nisso, porque tem algumas coisas que determinam isso. Se uma pessoa é uma pessoa que faz academia, por exemplo, ele malha todos os dias, ele tá ali, tá bem forte porque tá com massa magra e tudo. Se eu peso essa pessoa, de repente pode dar na classificação, segundo o IMC, uma obesidade, às vezes um sobrepeso. E não significa que ele está obeso ou sobrepeso. Por isso que é bom, a pessoa que quer realmente saber sobre sua avaliação corporal, é bom procurar um profissional de saúde, porque ele vai usar, além do IMC, outros métodos, porque um vai completar o outro, tá bom? Então, o IMC, sim, existe, mas não pode ser usado isoladamente. Uma outra pergunta que eu recebi é se os cabelos, quando estão quebradiços, estão caindo, estão ressecados, se isso significa uma determinada falta de vitamina. Até me perguntaram se de repente isso, somente um cosmético aí de primeira linha vai resolver o problema. Gente, é uma questão de avaliação mesmo. Como eu disse, precisa ser avaliado de perto. Aqui eu estou respondendo superficialmente. O cabelo, quando está quebradiço, ressecado, até as unhas
unhas mesmo quando estão quebrando muito, cresce, mas quebra facilmente. A pele também pode estar bem ressecada. Na maioria das vezes é falta de vitaminas e minerais, porque o nosso organismo, como eu disse, precisa dessas vitaminas, tá? Para se manter equilibrado, se manter funcionante. E às vezes, com a ingestão de alimentos que não nutrem, vai causar uma deficiência. E essa deficiência pode sim acontecer, dos cabelos ficarem assim, ressecados, quebradiços, caindo. Claro que tem o fator genético e muitas das vezes, por exemplo, eu tenho pouquinho cabelo, né? Então assim, então é porque tá desnutrido? Não, de repente não é porque é genética, minha família toda tem pouco cabelo. Então não significa isso. Por isso que precisa de uma avaliação mais aprofundada. Mas na maioria das vezes essas coisas, unha quebradiça, pode ser sim falta de nutrientes. Então, o que eu digo para você é para você equilibrar a sua alimentação, colorir a sua alimentação, para que você possa ingerir aí vitaminas, minerais que vão auxiliar nisso. Claro que um cosmético bom vai fazer parte, mulheres gostam disso, né? Muitos homens também, mas cuidar de dentro. Cuida de dentro, porque nem todos, o nosso organismo produz alguns tipos de nutrientes, mas a maioria deles a gente adquire na alimentação. Então, faça isso, equilibre, e se precisar de avaliação mais completa, como eu disse, precisa procurar um profissional. Para as mamães aí de plantão que estão gravidinhas, que acabaram de ter bebê, me fizeram uma pergunta, assim, bem interessante, né? Eu acho que é a curiosidade de muitas mulheres. Será que os seios ficam flácidos devido à amamentação? Porque a gente sabe que a amamentação, ela é exclusiva e ela é, além de ser uma coisa linda, né? A amamentação é uma coisa linda, ela é ainda aí uma coisa boa tanto para o bebê, é saudável para o bebê com certeza, e para a mãe também, é saudável para os dois. Então tem mulheres que têm medo de amamentar e os seios ficarem flácidos. Mas eu tive pesquisando aqui e tem uma universidade, Kentucky, que está nos Estados Unidos. Foi feito um estudo lá com mulheres, né, que amamentaram e mulheres que não amamentaram, para saber sobre o nível de flacidez, se tinha diferença realmente para as que estavam amamentando. E foi concluído que a amamentação, ela não tem nada a ver com a flacidez dos seios. Então, se você está amamentando, não se preocupe com isso, ok? A amamentação, ela não tem nada a ver com a flacidez dos seios. Pelo contrário, ela é saúde para a mulher e saúde para o bebê. O que influenciou aí na flacidez dos seios foram outros fatores. Foi fatores de fumo, mulheres que, dependendo do tipo de sutiã que eram usados, o número de gestações também influenciou nessa flacidez, e também a idade. Então pode ficar tranquila, você que é mamãe, que vai ser mamãe, amamente seu filho porque é lindo, é saudável para os dois, tá bom? E não se preocupe com a flacidez nessa questão, porque amamentar não deixa os seios flácidos. Tapioca ou pão francês? Qual a melhor opção quando se trata do emagrecimento? Eu fiz um post, tá lá no meu Instagram, se você quiser conferir lá, fiz sobre esse assunto aqui. É um assunto que me perguntaram também e que, assim, é uma dúvida, né? Porque geralmente a pessoa vai muito pela moda. Tá surgindo agora só tapioca, e a pessoa acha que vai ser a melhor opção. Então, tapioca ou pão francês? Na verdade, gente, os dois são carboidratos, os dois equilibram aí na caloria, inclusive a tapioca é um pouquinho ainda mais calórica do que o pão francês. Então, assim, não vai ter diferença em questão do emagrecimento. O que vai fazer a diferença aí de você usar quando você está no seu processo aí de reeducação alimentar, no seu processo de dieta, por ser carboidrato, eles precisam estar associados a uma fonte proteica ou uma fonte de fibra, para poder equilibrar aí no momento em que você ingerir, esse carboidrato chegar mais lentamente na corrente sanguínea. Então, tanto faz tapioca ou pão francês, devido à caloria, devido ser carboidrato, é a mesma coisa. Então, você precisa simplesmente incrementar. E processo de emagrecimento, claro, com certeza, vai aí também depender do quê? Da quantidade desse carboidrato que é ingerido. O rapaz, ainda faltou, foi o caldo, ó meu amigo. Você ainda quer um pouquinho de um caldinho, né? Depois eu coloco.
Você tá tão fastioso, meu filho. Você ainda... Essa não é pouco ainda. Tá, né? Mas eu vou inteirar, meu filho. Você não é porque pode colocar uma fibra ou uma proteína que você vai, né, exagerar na quantidade. A quantidade precisa ser equilibrada, entendeu? E associado aí, como eu disse, a fonte proteica e as fibras. Agora tem algo aí que a tapioca vai diferenciar do pão francês e que é uma ótima opção para as pessoas que são celíacos. Celíacos são as pessoas que têm intolerância, né, ao glúten. Tapioca não tem glúten, então por esse motivo, né, a tapioca é uma ótima opção para quem é celíaco. Se você tem intolerância ao glúten, a tapioca é uma ótima opção. Então não se preocupe em questão de ser diferente um do outro, se é melhor ou pior, tá bom? São carboidratos, são gostosos, escolhe aí o que você mais gosta. Então é isso, pessoal. Eu espero ter assim respondido as perguntas das pessoas que me mandaram. E se você tem perguntas aí, tem alguma dúvida, pode mandar, escreve aí nos comentários. Você pode mandar lá no direct no Instagram, tá bom? Que eu vou estar fazendo mais vídeos aí para poder responder as perguntas. Eu achei bacana porque eu vou responder perguntas que de repente pode ser dúvida de outras pessoas, né? É uma forma assim de interagir mais com vocês e com certeza aí ajudar as questões das suas dúvidas, tá bom? Não esqueça, curte o vídeo, tá bom? Não esqueça, gente, curte o vídeo aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreve, me ajuda a crescer o canal, se inscreve, ative aí o sininho de notificação para você ficar por dentro aí das novidades, tá bom? Porque vai vir muitas receitinhas boas por aí, inclusive receitas que respondem, sabe? Esses tipos de perguntas mesmo, opções para vocês, porque muita gente manda a pergunta, eu respondo, mas eu vou mandar para vocês aí nas receitinhas opções para que vocês possam fazer e ter mais facilidade, tá bom? Então não esquece, curtem, compartilhem, se inscrevam, ative o sininho de notificação e não esqueça, alimente-se bem e seja mais feliz. Fique com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, tchau.